Finalmente chegou o dia, a gente assistiu o Snyder Cut. Depois de 4 anos de terem lançado Liga da Justiça do Joss Whedon, a gente finalmente assistiu a versão do Snyder Cut, a versão do Zack Snyder. E tem muita coisa pra comentar, porque o filme tem 4 horas. Então bora pro vídeo, bora conversar sobre esse filme, que eu já vou dizer que eu tava certo. Sejam muito bem-vindos a mais um Por Dentro dos Ecrãs aqui no nosso canal do YouTube. E hoje é um Por Dentro dos Ecrãs especialíssimo. Especialíssimo porque vamos falar sobre a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, o filme que foi lançado em 2017 e só saiu em 2021. Bom, mas antes de tudo eu preciso que você deixe um like aqui embaixo para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e poder gravar conteúdo cada vez melhor para vocês. Também, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações de quando a gente postar alguma coisa aqui. Bom, e sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos falar sobre esse filme que deu o que falar, porque o filme tem 4 horas, então tem bastante coisa. Bastante coisa. Tudo muito necessário? Talvez não. Talvez sim ou não? Não. Não. Desnecessário. Muita coisa. 100%? Não. Bom, mas antes da gente falar sobre o filme, vamos conversar um pouquinho sobre a história que esse filme traz. Lá em 2013, o Zack Snyder ele fez uma parceria com a Warner em que ele ia criar o universo da DC no cinema. Ele ia fazer meio que o que a Marvel fez no cinema, só que com os personagens da DC Comics. Então, em 2013, ele lançou o filme Homem de Aço, que é a história de origem do super-homem aqui na Terra, com a visão do Zack Snyder e com tudo que ele pensa sobre os heróis e seres humanos. Mais pra frente, em 2016, ele lança o filme Batman vs Superman. Esse filme sim foi um divisor de águas ali na Warner. Tudo bem que Homem de Aço já tinha passado por polêmicas, né, pelo final do filme, o Kal-El acaba matando o Zod no final, não fazia tanto sentido com o personagem, mas estava de acordo com a visão do Zack Snyder, então eles deixaram. Mas como eu falei, Batman vs Superman foi onde teve a gota d'água, foi um filme totalmente divisivo, ele foi muito mal de bilheteria, não foi como eles esperavam, sem falar nas críticas, né, que ou você gostava muito do filme, ou você odiava e achava ele péssimo. E um ano depois saiu Liga da Justiça, o filme que ia juntar todos esses heróis da DC Comics, mas esse filme ele saiu no meio de turbulência. No meio das gravações de Liga da Justiça, o Zack Snyder ele teve algumas desavenças ali com o estúdio, né, com a Warner Bros, e acabou sendo afastado das gravações do filme. Ele acabou deixando de ser o diretor da sequência. E também, além disso, a filha do Zack Snyder acabou cometendo suicídio na mesma época, e a saída da Warner foi contratar o Joss Whedon. Pra quem não sabe, ele foi o diretor de Vingadores, né, o primeiro filme dos heróis da Marvel, em 2012, e Vingadores Era de Ultron, de 2015. Então parecia que tava tudo salvo ali, porque a visão do Zack Snyder não tinha agradado ninguém, quase, principalmente o estúdio, né, principalmente a Warner Bros. E Vingadores tinha sido um sucesso, tava sendo um sucesso, tava pra lançar Vingadores Guerra Infinita no ano seguinte, então tava no ápice ali. Só que o final dessa história a gente já viu, não deu certo, né, ficou um filme sem pé nem cabeça, com uma história 100% mal contada, ou melhor, nem tinha história direito. A gente não entendia qual que era a motivação do vilão, a gente não entendia qual era a motivação dos heróis, e a gente não entendia principalmente a história, por que que estava acontecendo tudo aquilo. E fãs muito assíduos do diretor nos Estados Unidos começaram a lançar uma hashtag na internet que era Release the Snyder Cut, que era quando o Zack Snyder ele falava que realmente tinha uma história para contar, ele tinha um corte daquele filme que não tinha sido mostrado no cinema. E quando Joss Whedon foi chamado, ele repaginou várias coisas do filme, né? Acho que você não mencionou isso. É verdade, quando o Joss Whedon ele entrou na direção do filme, ele acabou mudando algumas coisas, o filme passou por regravações, então ficou com pedaços do filme de Zack Snyder, pedaços do filme do Joss Whedon. Então ficou Bicho de 7 cabeças. um bicho de 7 cabeças que não parecia com nada. Nada. E aí lançaram essa hashtag na internet, ela começou a criar força, ela começou a passar pelo mundo todo mundo conhecia essa hashtag. E em 2020, numa estratégia para crescer o HBO Max, o serviço de streaming da Warner junto com a HBO, né? Para quem não sabe, o HBO Max vai agregar todas as produções da Warner. Eles resolveram sim lançar a versão do Snyder, o Snyder Cut. E tá, agora que você já conhece toda a história de como esse filme surgiu, vamos contar sobre o filme em si, sobre a história que esse filme traz. Primeira coisa que chocou, o filme tem 4 horas. Sim, ele tem 4 horas de duração, mais de 220 minutos. É um absurdo você ficar 4 horas sentado para assistir um filme só, mas tava bom, eu gostei, eu achei legal. Você achou legal? Eu achei legal.
Você achou cansativo? Um pouco? É um pouco cansativo, realmente é um pouco cansativo, mas como minha própria voz da consciência já disse quando terminou o filme, esse filme é cansativo, mas tem filme de 2 horas que é muito mais cansativo que esse. A história é realmente muito envolvente. Ela tem as 4 horas porque o Zack Snyder ele traz muita contextualização de tudo. Tudo que já aconteceu no passado, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer no futuro. Ele trata sobre esses 3 tempos realmente no filme. Ele trata sobre o passado, sobre o presente e trata sobre coisas que vão acontecer no futuro. E o filme ele é dividido em 6 partes, mais uma 7ª parte, né, que é o epílogo do filme. Isso é interessante porque houve o boato de que seria uma série da HBO Max. É, verdade. Antes deles realmente falarem que ia ser um filme e tal, eles tinham falado que ia lançar, mas eles não sabiam como que eles iam lançar, pelo fato do filme ser muito longo, ter 4 horas, e ser lançado no streaming, então é muito difícil você ficar 4 horas sentado na sua casa assistindo um filme. O que foi bom eles não terem feito, porque o filme ele não tem gancho no meio dele. Ele só vai contando a história bem devagar, mas vai contando uma história só. Ele não tem um clímax no meio do filme em que ele junta logo depois numa próxima cena. Vale dizer que esses capítulos eles não são tão necessários assim pra história, justamente pelo que você falou, porque ele não tem gancho assim. Ele não é, por exemplo, um Pulp Fiction da vida, em que o capítulo tem ali um estilo porque ele vai mudar de história do personagem. Não, continua a mesma coisa. A única coisa do capítulo ali, ele serve meio que pra você conseguir pausar, por exemplo, caso você queira ir fazer um xixi, ou caso você queira pausar e assistir no outro dia, entendeu? É só pra isso. É, porque assim, não é que nem o primeiro capítulo, Não Conte Com Isso Batman. O Não Conte Com Isso Batman, que é a parte 1 ali do filme, ela não é só sobre o Batman, ela fala sobre vários, ela trata sobre o Batman realmente indo tentar recrutar o Aquaman, que nem a gente viu no filme de 2017, só que tem um pouco mais de contextualização, né? E é meio que faz referência a essa cena, né? Que o Aquaman ele recusa participar da Liga da Justiça, então não conte com isso Batman. Mas ele fala sobre várias outras coisas nas mesmas partes, não é especificamente para cada personagem. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o filme agora, especificamente sobre o filme. Logo no começo do filme a gente percebe que ele é uma ligação direta com Batman vs Superman. O filme ele começa exatamente na morte do Superman em Batman vs Superman. E o filme começa nessa parte, né, ele começa na morte do herói, porque a gente entende o motivo das caixas maternas terem acordado, elas terem despertado. As caixas maternas, elas tinham medo do Super-Homem, elas tinham medo do poder que ele tinha na Terra. Por ele ter morrido, elas perceberam que ele morreu, né? Inclusive é muito legal essa cena em que mostra ele morrendo e ele gritando, e aí o grito dele ecoando no mundo, mostra assim as ondas sonoras de tão forte que são, né? É muito legal, eu gostei bastante dessa cena. Você gostou? Sei. Gostou? Mesmo? Eu tô toda hora falando porque ela não botava fé no Zack Snyder. Não botava fé no Snyder Não Cut. botava. Ninguém botava fé no Snyder Cut. Inclusive, vou deixar aqui, ó. Você vai ouvir. O que eu falei em 2019, eu falei sobre isso. E eu falei o que seria esse filme. Então, ó, ouve aqui. Vingadores Era de Ultron, quando lançou, ninguém gostou tanto. Tipo, todo mundo falou, tipo, nossa, um filme meio bagunçado, com muita informação que hoje eu você ainda não não entende. Também Então, não. mas quando saiu Vingadores Ultimato, Vingadores Era de Ultron teve muito mais explicação, não teve? É verdade. Eu acho que é isso que ia acontecer com o Não, aí- Batman vs Superman. você ficar Não, sei lá. Não, mas é que a gente não Mas eu- sabe. Boicotaram o Zack Snyder quando ele foi fazer Liga da Justiça. Release Snyder Cut. todo dia. Eu sempre estive certo. Alô, Guilherme Amaral, Eduardo Yamaguchi, um beijo pra vocês, eu avisei. Essa cena ela é boa, ela é importante pro filme porque ela traça a narrativa da história, né, que a gente não tinha no filme de 2017. A gente não entendia por que estavam buscando aquelas caixas, nem sabiam por que elas estavam se manifestando daquele jeito, entendeu? Por conta dessa cena que tinha sido cortada, né, do filme de 2017, a gente não entendia o real motivo. Bom, a história ela é muito bem contada nessas 7 partes que o filme tem, eu gostei bastante, ela tem bastante contexto, bastante tempo, bastante câmera lenta, porque é a visão do Zack Snyder, é a assinatura do Zack Snyder, a gente sabe que os filmes dele são assim. Desde o primeiro filme que ele fez, ele faz os filmes dele desse jeito. Mas no final de tudo é um filme bom, é um filme legal, é um filme legal de assistir, assim, eu fiquei animado assistindo e realmente não parece que passaram as 4 horas. Sinceramente, o começo do filme ele é um pouco mais arrastado, né? As primeiras horas ali do filme são mais arrastadas, porque é basicamente contexto, né?
Na metade do filme pro final, eles resolvem ressuscitar o Superman, eles resolvem ir atrás do Lobo da Steppe, que tá indo atrás das caixas, né, porque elas se manifestaram e ele entendeu aquilo. E aí o filme começa a tomar um rumo melhor, assim. É muito bom a motivação do Lobo da Steppe nesse filme, né? No outro filme a gente não entendia direito o porquê que ele estava na Terra querendo recuperar essas caixas, o porquê que ele estava ali como grande vilão do filme, e ele fala uma vez sobre o Darkseid, né, durante o filme todo, mas nesse filme a gente consegue entender, ele traiu o Darkseid e tá tentando recuperar a confiança dele, buscando essas caixas para dar o grande poder pro Darkseid. Era isso uma coisa que eu odiava no filme da Liga da Justiça primeiro, porque eu odeio quando o vilão tem só a ideia de preciso ser o vilão, Preciso entendeu? ser mal. Tipo, ele não tinha motivação nenhuma no primeiro filme, alguma, entendeu? E aqui a gente entende, ele até fica meio humanizado, de certa forma, assim, Fica, várias aspas. Mas porque, assim, a gente entende que ele é amargurado, ele tá brigado com o cara tá brigado com ele, né? Então, assim, faz muito mais sentido. Mas aí a gente tem que falar sobre uma coisa que a Duda falou, que não gosta quando o vilão ele é mal por ser mal, né? Ele não tem nenhuma motivação. E isso meio que passa um pouco pelos diálogos que tem no filme. Os diálogos, eles são muito fracos. Todos os diálogos, assim, de verdade, eu não acho nenhuma atuação tão boa. Você vê um cara vestido de Batman, você vê uma mulher vestida de Mulher Maravilha, é muito legal. Eles criam um embasamento ali, né, na atuação. Mas quando eles falam, fica um negócio meio fraco. Pelo tom que o filme traz mesmo, sabe? Por exemplo, a gente vendo Vingadores, até Vingadores Guerra Infinita, que é o filme mais pesado ali, né? A gente sempre tem aquela questão humanizada dos heróis, a gente tem a preocupação com a humanidade, né? De salvar as pessoas em si. Esse filme é totalmente diferente. Você não pode ir olhando, falando assim, ah, legal, a gente vai ver super-heróis salvando a Terra e salvando as pessoas da Terra. Esquece essa ideia. A gente vai ver deuses lutando na Terra por um bem maior, por causa do universo. Não tem nada a ver com os seres humanos, é uma coisa bem deixada de lado, assim. O tom do Flash no filme, ele é o mais destoante entre os heróis, entre os vilões, entre tudo. Porque ele é o mais humanizado de todos, ele é o que faz mais gracinha, e às vezes essas gracinhas elas acabam ficando meio fora ali, sabe? Tipo, é uma piada que não precisava estar naquele momento. Inclusive, muitas das piadas que acontecem no filme de 2017 estão nesse filme. Então, eram piadas que o Zack Snyder tinha escrito. Mas a gente não tem o Batman piadista. Obrigada, Zack. Aqui eu venho. Obrigada, Zack Snyder. Não, antes de você falar obrigado, você tem que pedir desculpa. Não vou pedir Pede desculpa. O Zack Snyder, ele tem uma visão diferente dos heróis? Tem. Mas ele pelo menos entende um pouco ali da galera, entendeu? Ele sabe que o Batman, ele não vai fazer piadoca. Não vai fazer, tipo... Anedotas do morcegão. Uma outra coisa que preciso falar aqui é que o Zack Snyder, ele optou fazer o filme em 4x3, que é um filme quadrado, em que tem 2 barras pretas aqui do lado. Mas que pra mim, eu não senti diferença nenhuma. Durante a história você acaba entrando bastante na história, aquelas barras elas acabam sumindo pra você se concentra só no filme. Outra coisa que o Zack Snyder tinha comentado é que esse filme tinha que ser preto e branco, né, pra ter a melhor experiência ali, mas ele não é preto e branco, ele é quase isso, né? Todos os tons do filme são cinzas, é um preto, é um azul meio acinzentado, é tudo muito escuro, né, no filme, mas não é um escuro como Batman vs Superman, por exemplo, que é um escuro muito mal feito. É um tipo da batalha lá de Game of Thrones, que não dá pra ver nada. É um escuro legal, tipo, dá pra você ver. Tá de noite, tá tudo meio escuro, com sombra, com muita sombra, mas você consegue ver. Agora eu quero dar um papo com a Warner. Por que vocês tiraram tanta coisa do Cyborg desse filme? Não precisava ter Batman, não precisava ter Mulher Maravilha, mas o Cyborg ele é essencial para a história. Ele faz parte da trama toda ali das caixas maternas, é o Cyborg que traz. E a Warner simplesmente cortou tudo no filme de 2017. No geral, eu achei um filme bem bacana, bem legal de assistir. Realmente é o melhor dos filmes que o Zack Snyder fez aí nesse Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Liga da Justiça realmente é um filme mais legal entre todos e é um filme bom.
O saldo dele é positivo, eu gosto bastante, assim, eu fiquei bem animado, inclusive eu fico com vontade de assistir de novo o filme, por mais que ele tenha 4 horas. No final do filme, como eu tinha falado, tem um epílogo que pra mim é a parte mais desnecessária ali do filme, né? Mas é uma parte até bonita, porque é o pai do Cyborg falando, né, que ele errou com o Cyborg, ele fez o Cyborg nascer, né, o Victor Stone, e depois ele trouxe ele à vida de novo. É uma coisa bonita, assim, até uma mensagem do Zack Snyder pra Liga da Justiça, pro filme da Liga da Justiça, né? E no epílogo também aparece o pesadelo do Batman, né? Que é aquilo que a gente vê no Batman vs Superman. A gente vê um pouco mais de cena desse pesadelo, né? Não é exatamente a mesma coisa, não tem nada a ver, na verdade. Nessa cena a gente vê o Batman com aquela roupa dele meio de... uma roupa meio de deserto. De deserto, mas não sei. Escondidinho, assim. É. E aí tá ele, tá o Flash com uma roupa diferente também, tá o Cyborg com uma capa, né? Se escondendo. E aí vem as surpresas. A Mera tá no lugar do Aquaman. A gente vê o Exterminador, que é um vilão do Batman, né, dos Jovens Titãs ali. E a gente vê o Coringa do Jared Leto, né? O Corinleto. Isso não foi a risada dele, foi a minha, mas é exatamente isso. É ruim a risada, é ruim. E essa cena, pra mim, o Zack Snyder ele só fez pra mostrar o que ele pensava que poderia acontecer num futuro. Aquela cena, ela é um futuro distópico onde a Liga ela não ganha do Lobo da Steppe. Super-Homem, ele é o cara do mal. Inclusive na cena, no começo, parece que eles estão indo meio que atrás do Darkseid. Mas aí o Cyborg fala, ele descobriu a gente. E aí aparece o Super-Homem do mal. De novo, no geral eu gostei bastante desse filme. Eu achei ele bem legal, bem bacana mesmo de assistir. A Duda gostou também, ela não tava com muitas esperanças no filme desde sempre, né? Tô toda cagada, mas eu vim aqui. É um filme bom e eu acho que a gente tem que tomar ele como uma experiência, um evento, sabe? Mais do que um filme. Você não senta pra assistir um filme ali, porque são 4 horas, já é totalmente distante do que a gente já viu em qualquer outro lugar. E assim, é um ódio ali do Zack Snyder, é o estilo do Zack Snyder, tem câmera lenta, tem Hallelujah, tudo que a gente já esperava que é um ódio ao Zack Snyder, tem câmera lenta, tem Hallelujah, tem os deuses, tem tudo que ele quer fazer, filme quase preto e branco. Então assim, é um evento, é uma experiência que pra mim, na minha opinião, vale a pena pagar R$50, eu não achei caro, inclusive, aqui. Mas assim, algumas coisas me incomodam, além da duração do filme, por exemplo, o fato dele se explicar demais, tudo é muito explicado, o que é bom, porque no filme original a gente não tem explicação alguma, tudo acontece sem razão, e aqui a gente entende a origem de personagem, origem de vilão, origem de motivação, faz muito mais sentido. Mas aí assim, fica aquela coisa, né? A gente esperou tudo isso pra ver isso aí, não vai mais ter continuação, foi só pra ter. Inclusive, já queria soltar aqui, hashtag Release the Snyder Cut Sequel, tá? Porque eu quero a parte 2, eu quero ver a continuação. Continua. Inclusive, a Duda disse que tava querendo. Não é No fim, você disse! O que eu disse é que o filme deixa muitas pistas do que poderia acontecer. A gente tem ali o Batman, no final, o Batman vendo a futura sala da Liga. A gente vê o Caçador de Marte ali falando, estou pronto para me juntar a vocês. A gente vê ali o Exterminador junto com o Lex Luthor, que eles poderiam aí formar uma nova dupla aí de vilões. Tem o Coringa, que poderia ser muito mais explorado, e aí assim, rolaria super, mas não vai acontecer, entendeu? Não vai. Então é isso, meu povo. Vou terminar o vídeo aqui, o Leonardo já falou demais, senão ele fica falando aqui mais de Snyder Cut, a gente não aguenta mais, Amanhã tá? tem mais, eu vou falar Não, mais. já acabou. Sim. Mas agora a gente quer saber de você. Você gostou do Snyder Cut? Ou se você ainda não assistiu, você tá com vontade de ver depois de ver essa nossa resenha? Comenta aqui embaixo, vamos conversar bastante aqui nos comentários, porque eu acho que esse filme tem muita coisa pra gente falar, né? 4 horas de acontecimentos. Conta aí nos comentários o que você achou e eu vou conversar com cada um que comentar. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal que a gente tem vídeo novo toda semana, pelo menos 2 vezes por semana. E não esquece de ativar as notificações pra ser avisado toda vez que a gente postar vídeo novo. Falou! Eu tava certo.